Um dos momentos mais aguardados da história da Fórmula E finalmente aconteceu a apresentação oficial do carro Gen 4. E olha, não é exagero dizer que esse lançamento é histórico. Não estamos falando de uma evolução normal de um carro para outro, estamos falando de um salto de desempenho tão absurdo que coloca a Fórmula E num patamar completamente diferente entre os carros de corrida mais rápidos do planeta. Nesse vídeo vou destrinchar tudo sobre o Gen 4, o que muda, o que isso significa para a categoria e por que eu acredito que a Fórmula E está tomando o caminho certo enquanto outras categorias andam gerando muito mais dúvida do que empolgação. Vamos começar pelos números porque eles falam por si. O Gen 3 Evo, que era o carro anterior, produzia 350 kW, algo em torno de 469 cavalos. O Gen 4 chega com 605 cavalos. Para você ter uma noção, os carros de Fórmula 1 atuais produzem por volta de 1000 cavalos. O Gen 4 está a apenas 200 cavalos de distância disso. Isso é simplesmente insano para um carro elétrico de corrida. E não é só potência. O carro agora tem tração nas 4 rodas de forma permanente, pneus maiores com mais aderência e 2 configurações aerodinâmicas diferentes, uma específica para classificação, que vai permitir que os pilotos levem o carro ao limite absoluto, e outra para corrida, pensada para melhorar a capacidade de seguir outro carro e facilitar ultrapassagens. Ou seja, o pessoal da Fórmula E pensou em tudo, velocidade máxima e qualidade de corrida ao mesmo tempo. O resultado prático de tudo isso, o Gen 4 vai ser, de longe, o carro de corrida com maior aceleração do planeta, 0 a 100 em 1,88 segundos, 0 a 193 km por hora em 4,4 segundos. É difícil até imaginar o que isso significa na prática. Agora pensa em 2 carros acelerando lado a lado saindo de uma curva nesse ritmo. É empolgante e assustador ao mesmo tempo. E nas voltas rápidas, em circuitos de rua, o Gen 4 vai ser cerca de 5 segundos por volta mais rápido que o Gen 3 Evo, mas nos circuitos permanentes, onde a potência extra realmente aparece, a diferença sobe para uma média de 10 segundos por volta, 10 segundos, numa categoria que sempre brigou por décimos. E tudo isso em pneus de rua. Agora vem o detalhe que deixa tudo ainda mais impressionante. Todos esses números são alcançados com pneus com ranhuras, aquele tipo de pneu que tem mais semelhança com os pneus de carro de rua do que com os slicks que a Fórmula 1 usa. Os slicks praticamente eliminam o escorregamento e maximizam a aderência. Os pneus com ranhura fazem o oposto, o carro derrapa mais, o piloto precisa trabalhar mais e o espetáculo fica melhor. E olha, isso não é por acaso. A Fórmula E tem uma filosofia clara de relevância para a estrada. A tecnologia desenvolvida nos carros de corrida precisa ter aplicação direta nos carros que a gente compra e usa no dia a dia. É o mesmo princípio da Fórmula 1 e é o que garante o interesse dos fabricantes. Sem fabricantes, sem dinheiro. Sem dinheiro, sem crescimento. É simples assim. Além disso, correr com pneus ranhurados em vez de slicks torna as corridas genuinamente mais difíceis e imprevisíveis. Os carros deslizam mais, o piloto precisa de mais habilidade para controlar tanta potência com menos aderência, e isso cria corridas mais emocionantes do que simplesmente colocar o carro no trilho e apertar o acelerador. A limitação vira um atrativo. O que o Gen 4 significa para a atração de novos pilotos? Um dos pontos mais interessantes do lançamento do Gen 4 veio de James Wooster, piloto de desenvolvimento do carro e ex-piloto de testes de Body Force India na Fórmula 1. Ele trouxe uma perspectiva muito importante sobre o impacto que essa nova geração vai ter no cenário do automobilismo como um todo. A ideia é simples. Com o Gen 4 chegando muito mais perto do nível de performance da Fórmula 1, a Fórmula E se torna uma alternativa real e atraente para pilotos talentosos da F2 e F3 que não conseguem uma vaga na categoria máxima. Hoje, muitos desses pilotos ficam num limbo, são bons o suficiente para chegar ao topo, mas o grid da F1 tem apenas 20 vagas. Com um carro que exige um nível de habilidade muito próximo ao da F1, a Fórmula E passa a ser não só uma alternativa digna, mas também uma escola legítima para quem ainda almeja chegar lá um dia. E isso cria um ciclo virtuoso. Melhores pilotos atraem mais fãs atraem mais patrocinadores geram mais receita, e mais receita eleva o prestígio da categoria. A Fórmula E nunca vai ser mais rápida que a Fórmula 1, a FIA jamais permitiria isso porque a F1 precisa continuar sendo o pico do automobilismo.
mas não precisa ser mais rápida para ser relevante. Precisa ser próxima o suficiente para ser levada a sério, e o Gen 4 faz exatamente isso. A mudança nos circuitos. Agora vem um ponto que é ao mesmo tempo empolgante e um pouco nostálgico. Com carros muito mais rápidos, a Fórmula E precisa de pistas que comportem esse nível de performance. E isso significa uma mudança gradual, mais clara no calendário, menos circuitos de rua, mais circuitos permanentes. Essa temporada, por exemplo, já tivemos o E-Prix do México e o novo E-Prix de Madrid, ambos em circuitos permanentes, ambos com ingressos esgotados e corridas de alto nível. Não é coincidência que a categoria venha adicionando mais pistas tradicionais nos últimos anos. É uma preparação para esse momento. O próprio CEO da Fórmula E, Jeff Dodds, foi transparente sobre isso. A ideia é ter circuitos que permitam que o carro mostre todo o seu potencial. Pistas que antes eram consideradas grandes demais ou projetadas para F1, onde os carros elétricos pareciam pequenos e lentos, agora fazem sentido para o Gen 4, que consegue atingir mais de 300 km antes das zonas de frenagem. Por outro lado, algumas pistas clássicas da categoria, como o Excel de Londres, já eram apertadas demais para o Gen 3 EVO. Pro Gen 4 seriam inviáveis. Tipo de experiência foi parte da identidade da Fórmula E desde o começo, carros menores, mais leves e um pouco mais lentos que conseguiam produzir corridas incríveis em espaços urbanos que nenhuma outra categoria conseguiria usar. Com o Gen 4, parte dessa identidade muda. Não vai acabar completamente, alguns circuitos de rua vão se manter no calendário, mas a Fórmula E da próxima era vai ter uma cara diferente. É uma troca necessária. Para ter carros que realmente impressionam e justificam a existência da categoria num cenário cada vez mais competitivo, é preciso ter pistas que permitam mostrar esse potencial, e os circuitos permanentes fazem esse papel melhor do que qualquer rua de cidade. Por que o Gen 4 é histórico? Dá para comparar o Gen 4 com as grandes mudanças de regulamento que já vimos em outras categorias, a Fórmula 1 em 2022, o WEC com o GTP. Mas poucas mudanças foram tão consequentes para o futuro de uma categoria quanto essa. O Gen 4 não é só um carro mais rápido, é uma redefinição completa do que a Fórmula E é e do que ela quer ser. É uma categoria que vai ter carros entre os mais rápidos do planeta, vai brigar por pilotos de altíssimo nível, vai rodar em circuitos que permitem corridas espetaculares e vai continuar desenvolvendo tecnologia com relevância direta para a indústria automobilística. Tudo isso ao mesmo tempo em que a Fórmula 1 e outras categorias tradicionais enfrentam questionamentos sérios sobre seus modelos de negócio e a direção que estão tomando. Eu não me lembro de nenhum carro em nenhuma categoria sendo tão importante para o futuro da própria série quanto o Gen 4 é para a Fórmula E. Pode ser o começo de uma nova era para a categoria, e quem viver verá. Me fala nos comentários o que vocês acharam do Gen 4. Vocês vão acompanhar a Fórmula E com mais atenção agora. Valeu e até o próximo vídeo.